Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Voltamos com SWATs neste canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a coleção Impala Stranger Things. Essa daqui é a coleção que faz referência ao mundo invertido. Os esmaltes têm o efeito Cat Eye, vou mostrar a aplicação deles. Vou fazer alguns testes e falar um pouquinho mais com vocês sobre eles, sobre esse efeito. E é isso, fica ligadinho aí. Impala lançou recentemente duas coleções com o tema Stranger Things 4, por causa do lançamento dessa quarta temporada da série que eu amo. E são duas coleções, como eu falei. A que eu vou mostrar pra vocês hoje faz referência ao mundo invertido. São 5 esmaltes com efeito Cat Eye. Vou contar todos os detalhes pra vocês, como eles funcionam e se eles realmente têm esse efeito. Essa coleção conta com 5 esmaltes e todos eles vão ser vendidos nessa embalagem, que vem com um esmalte e o ímã, porque o efeito Cat Eye, ele precisa ser ativado com o ímã. Então a Impala vai vender apenas os kits com um esmalte e o imãzinho, mas pode ficar despreocupada que depois eu vou falar pra vocês a respeito do preço e não tem nada pra se assustar, tá? Comecei aplicando o esmalte Mundo Invertido e aí vale muito destacar que a cada camada de esmalte que você aplicar nas unhas, você precisa ativar o efeito aproximando o ímã das suas unhas. Não dá nem tempo de passar o palitinho em volta das unhas, porque senão o esmalte ele começa a secar e essas partículas elas não conseguem se movimentar. Por quê? Porque esse esmalte é um esmalte magnético, então quando você aplica o esmalte nas unhas e aproxima o ímã, essas partículas elas vão se movimentar e vão ser repelidas ou atraídas, ficando um pouco mais concentrada em determinada região da sua unha. Vocês vão ver mais pra frente nos videozinhos que eu fiz, que dá pra ver certinho onde as partículas estão mais concentradas ou não. Como nenhum deles acaba fechando com uma camada só, você vai precisar de pelo menos 2, alguns deles vão precisar de 3 camadas para ficar legal. A cada camada você vai ativar o efeito, mas tente sempre usar o ímã da mesma forma, porque tem um ímã que ele repele as partículas e tem outro ímã que ele atrai as partículas. Então, se a cada camada você fazer de uma forma diferente, não vai ficar tão legal o efeito, tá? Então, tenta marcar ali e vai fazendo. O próximo esmalte que eu apliquei foi o Alerta Vermelho, que é o vermelho da coleção. E também, como eu falei anteriormente, você precisa aplicar uma camada e aproximar o ímã. Vai tomando cuidado para não bater o ímã nas unhas e estragar tudo. Mas é muito importante que ele fique o mais próximo da sua unha possível para que as partículas elas sejam repelidas ou atraídas pelo ímã e o efeito fique mais legal. Dê uma repuxadinha ali no esmalte, nesse indicador, porque daí eu vou trazer uma outra dica. Espera uma camada secar antes de aplicar a próxima, tá? Como eu tava fazendo unha por unha, essa daí eu não esperei tanto secar e aí não deu muito bem ali no cantinho. Mas no final das contas deu tudo certo. Mas aplica, ativa, espera secar um pouquinho. Aplica, ativa, espera secar um pouquinho. O próximo esmalte que eu vou mostrar pra vocês é o Maldição de Vecna, que é um grafite preto, mas ele é levemente mais translúcido. Então, esse aqui eu precisei aplicar 3 camadas. E em todas elas eu fui ativando, mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês um outro ímã que eu já tinha aqui, que eu já usava com alguns outros esmaltes magnéticos que eu tenho, e funciona do mesmo jeito, tá? Apesar da Impala estar vendendo o kit com o esmalte e o imãzinho, se você tiver um ímã aí na sua casa, você pode usar tranquilamente, que funciona do mesmo jeito. Quanto mais forte o ímã que você estiver usando, menos você vai ter que encostar literalmente, né? Deixar próximo aquele ímã das suas unhas. E esse daqui, como ele é apenas uma barrinha, ó, ele vai fazer só um filetinho, tá vendo? Ele é diferente do ímã que a Impala tá vendendo nos kits, mas funciona super também. Você pode testar, usar com vários tipos de ímã, não tem problema nenhum. Inclusive no mercado a gente tem alguns com desenho, com zigue-zague, com ondas. Então você pode usar o ímã que você tiver aí. E cá entre nós, depois vocês vão ver e vão comparar unha com unha. Mas eu achei que esse outro ímã que eu usei aqui, que eu já tinha em barrinha, ele ficou muito mais legal o efeito. Ficou melhor do que o efeito com o ímã da Impala, mas você pode usar qual você quiser, tá? Já que eu falei pra vocês que o esmalte tá sendo vendido junto com o imãzinho, e o pessoal pode meio que se assustar, porque afinal de contas é um acabamento diferente e é um kit, né? Não é só o esmalte que a gente vai estar comprando. Mas fiquem tranquilas, porque nas lojas online a gente encontra esse kitzinho por até R$ 6,90. Então, assim, não tá fugindo muito do valor, né, do preço que o esmalte de Impala já tá por aí. Mas tomem cuidado que vai ter gente querendo se aproveitar, tá? Mas em média é isso, R$ 6,90, R$ 7,90, você consegue comprar
usar um esmalte com um imãzinho. O próximo esmalte que eu vou mostrar pra vocês é o Plano 11. Também precisou de 2 camadas pra fechar a cor direitinho. Apliquei uma camada, ativei o efeito, esperei secar um pouquinho. Apliquei a segunda camada, ativei o efeito e esperei secar. Ele é muito lindo, eu amei esse tom de azul. E eu vou destacar aqui agora pra vocês que, apesar da Impala tá trazendo essa novidade agora pra gente, o efeito magnético, ele não é tão novidade assim, tá? A Ludurana lançou há uns anos atrás um esmalte, uma coleção, na verdade, de esmaltes com efeito magnético, em parceria com a Bruna Marquezine, que fez muito sucesso na época. E as marcas de esmaltes artesanais também têm esmaltes magnéticos muito lindos, muito divos, que eu vou mostrar mais pra frente nesse vídeo pra vocês também. Gente, não sei se vocês sabem, mas o efeito Cat Eye não é apenas um esmalte magnético. Existem esmaltes magnéticos e existem o efeito Cat Eye. O Cat Eye, além de ser magnético, quando a gente movimenta as unhas, ele dá um efeito diferente. E ele não é esmalte holográfico, tá? Já vi gente falando que é um esmalte holográfico e não, ele é um magnético com efeito Cat Eye. Aproveitando que o solzinho saiu ali enquanto eu tava fazendo a esmaltação, porque eu queria ter gravado esse vídeo todo ali com aquela luzinha indireta, mostrar pra vocês um pouquinho, ó, movimentando as unhas, dá pra sentir já esse efeito. Agora vamos pro quinto e último esmalte dessa coleção, que se chama Clube de RPG, mas na verdade ele não é um esmalte, ele é um topper. Ele foi feito para ser usado em cima de outros esmaltes, ou seja, você pode passar em cima do esmalte que você tiver aí, sendo cremoso, enfim. Você vai aplicar por cima, depois que esse esmalte já estiver seco, e vai fazer do mesmo jeito, tá? Pode ser que se você precisa apenas de uma camada, 2, vai ativando o efeito. Como eu decidi mostrar pra vocês apenas ele, eu precisei de 3 camadas, tá? E daí ele ficou bem sutil, bem levezinho, ao nudezinho, mas que é pra ser usado com outras cores de esmalte por baixo. Falando em esmalte de baixo, é super importante que você utilize sim uma base antes de cada esmalte, não deixe de utilizar. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um teste que eu fiz seguindo uma recomendação da Impala, que eu não vi outras pessoas ainda testando, mas pode ser que tenham testado por aí, e eu fiquei muito curiosa e por isso eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tô finalizando então a terceira camada do esmalte Clube de RPG nas unhas para mostrar os 5 esmaltes dessa coleção para vocês e reforçando que a cada camada você tem que ativar esse efeito, tenta usar o ímã sempre da mesma forma, na mesma posição, para que o efeito fique mais legal e não deixe o esmalte secar, porque senão as partículas elas não se movimentam e você não vai conseguir esse efeito, tá? E pode usar qualquer ímã, não precisa ser necessariamente esse que vem com os kits que a Impala tá vendendo. Agora eu vou dar uma movimentadinha aí pra vocês verem esse efeito nas unhas, ele fica ainda mais lindo pessoalmente, e pra mim o que mais ficou assim evidente realmente é o mundo invertido, que é o roxo da coleção. Mas todos são lindos, tá? Agora vamos ao teste que eu falei pra vocês. A Impala, durante o lançamento, durante o evento de lançamento, recomendou não utilizar essa base da própria marca, que é a base dos sonhos, que ela facilita a aplicação de esmaltes clarinhos. Eles recomendaram não utilizar antes desses esmaltes, mas não falaram muito bem por quê, mas deu a entender que os efeitos não seriam ativados adequadamente. E aí eu vim testar, né? Claro. Na verdade, essa base dos sonhos da Impala é um esmalte cintilante, né? Que há anos todas as manicures sabem que se a gente passar um esmaltezinho ali cintilante, ele facilita assim a aplicação de esmaltes brancos, ele evita que fique manchado. E aí eu apliquei uma camada da base dos sonhos e apliquei uma camada no mundo invertido, que foi o esmalte que eu achei que tinha mais efeito Cat Eye, e ativei esse efeito com o meu imãzinho que eu mostrei pra vocês anteriormente. E aí, o que eu notei foi o seguinte, o efeito, ele foi ativado normalmente, tá? Tanto que eu movimento as unhas e o efeito tá ali, a gente vê as partículas, o imã, ele conseguiu puxar as partículas pro centro da unha, né, que eu coloquei ali no centro da unha, ele ficou normalzinho. Mas eu senti que quando eu tava aplicando esse esmalte em cima dessa base, ele tava um pouco repuxento, vamos dizer assim. Ele ficou meio estranho, sabe? Coisa que não tinha acontecido na aplicação anterior. Então pode ser que seja isso, mas o efeito ele rola legal. Para aplicar é um pouquinho mais chato, então eu recomendo mesmo que você utilize a sua base de sempre, porque também não tem necessidade de você usar especificamente essa base, que na verdade é para facilitar a aplicação de esmaltes claros.
Nessa segunda camada, ó, dá até pra ver melhor o efeito, né, das partículas no centro das unhas. Depois também secou normalmente, não tive problema. Então, assim, o efeito ele é ativado. É mais durante a aplicação que eu senti que realmente deu uma diferencinha. E olha que lindo que fica. Esse que é o efeito Cat Eye, ó. Você movimenta, tá vendo? E aí você vê as partículas se movendo, mas na verdade elas estão estáticas e é o efeito da luz que bate conforme você mexe as unhas. E como eu falei para vocês, além da Ludurana e de algumas marcas nacionais, inclusive a própria Impala já lançou esmalte magnético há uns anos atrás, as marcas artesanais também têm esmaltes maravilhosos. E sim, eles custam um pouco mais, mas o efeito é totalmente diferente. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo que o esmalte mais lindo que eu já usei é um magnético da Penelope Luz e esse daqui também, os Sonhos e Conquistas da Pepper Polish. E é isso, gente, eu acho que super valeu a pena, a Impala arrasou nessa coleção, no preço dela, a fórmula é hipoalergênica e vegana, o efeito tá bem bacana, você tem que ter paciência sim para aplicar, mas super compensa, tá bom? Eu quero saber o que você achou dessa coleção, do meu swatch, me diz aí se você quer mais swatches nesse canal que eu trago para vocês, um beijo, até a próxima e tchau!